Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Prontos? Na nossa aula anterior, no começo do módulo 5, nós conhecemos o que há de universal e o que há de específico nas crenças e manifestações religiosas. Vocês aprenderam as características do monoteísmo e do politeísmo, certo? Hoje, então, iremos aprender sobre as primeiras cidades e como elas se organizavam. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, abram na página 194 da apostila 1. Nas aulas passadas, nós estudamos a experiência humana nos primeiros tempos, desde a descoberta dos vários recursos do planeta até o desenvolvimento de ferramentas e as novas práticas, que os homens desenvolviam para viver melhor. O tempo todo, em todos os lugares ocupados, multiplicavam-se as formas de conseguir os alimentos, as formas de organização das comunidades, as formas de moradia, desenvolvimento de artesanato, criação artística. Então, os humanos puderam se tornar, enfim, sedentários. Nós aprendemos isso na aula passada também. Porque eles desenvolveram as técnicas de cultivo e a criação de animais. O que garantia que os homens tivessem, um alimento sempre garantido, ok? Essa produção de alimento, então, garantia que o homem permanecesse sempre em um mesmo lugar. A agricultura e a pecuária, pessoal, só são possíveis quando há água disponível. Por isso, a água é muito importante. No passado não foi diferente. Quanto maior a comunidade, maior era a necessidade de alimentos e água. Assim, as aldeias e as primeiras cidades desenvolveram-se próximos aos rios. Observe no mapa, que temos aqui acima, a proximidade entre as primeiras cidades e os rios. Percebam nesse mapinha, olha aqui a cidade de Uruk, que fica na Mesopotâmia. Ela está entre os rios Tigre e Eufrates. Olha o Egito, que eu vou assinalar aqui. Ele é banhado pelo rio Nilo. O rio Ganges, aqui na Índia. A Índia se desenvolve também próximo a um rio. A China, as várias cidades também entre os rios Amarelo e o rio Azul. Então, os rios garantiam o abastecimento dessas cidades ao longo do ano, mesmo quando não chovia. Além disso, permitiam que um grande número de pessoas tivesse acesso à água e que vastas áreas fossem cultivadas e também os rebanhos fossem criados. Pouco a pouco, a quantidade de alimento produzido nas aldeias passou a ser maior do que os habitantes precisavam para sobreviver. Assim, as práticas de armazenamento e estoque de alimentos permitiu que a população deixasse um pouco a agricultura de lado e se dedicasse a outras funções, como o artesanato, como produzir ferramentas, objetos de cerâmica, tecer vestimentas, construir casas, as muralhas. Logo, então, surgiram os comerciantes. Se você tem um excesso de produtos, vão ser necessárias pessoas especializadas em promover a circulação desses produtos que sobravam. Por exemplo, se uma aldeia tivesse muito trigo e poucas ferramentas, o comerciante era encarregado então de levar o que sobrava de trigo para outras aldeias e trocar por ferramentas de que a aldeia dele precisava. Aos poucos, então, as pessoas foram se ocupando de trabalhos específicos. Quem trabalhava na agricultura não se dedicava, então, ao artesanato e ao comércio. Cada um foi se tornando especialista em um tipo de trabalho. O processo de especialização
permitiu a criação de novas ferramentas. Uma delas, por exemplo, a roda, facilitou e acelerou o transporte de cargas, já que substituiu o uso, né, da força humana. Outro destaque dessa invenção é que ela foi original, pessoal. Ela não se baseou em nenhum elemento da natureza, como a gente viu, por exemplo, o fogo, que foi a partir da observação. A roda não, foi uma criação totalmente humana, né? Os estudos de arqueólogos e historiadores apontam que a roda foi inventada nas cidades da Mesopotâmia e em regiões do leste da Europa há mais ou menos 5.000 anos atrás, ok? Outra atividade que começou a se especializar foi a técnica de combate, né? Então os primeiros soldados vão surgir, né? Eram pessoas preparadas e treinadas para defender o grupo. Surgiram quando as cidades começaram a ser atacadas por povos que ainda eram nômades ou povos vizinhos, rivais, né? Aqui ao lado nós temos, né, uma imagem esculpida em madeira de soldados egípcios, né? Pessoal, também vale a pena destacar que aproximadamente em 5.500 a.C., vários grupos, tanto sedentários quanto nômades, aprenderam a produzir objetos de metal, né? Então eles aprenderam a dominar as técnicas de fundição, o que obviamente vai possibilitar a criação de novas ferramentas e de armas mais eficientes, né, para combater as invasões. Outra grande consequência dessas invasões foi a necessidade da construção de grandes muralhas. As muralhas serviam então para proteger as cidades. Então, com tantas mudanças, algumas cidades importantes surgiram na antiguidade. Voltamos ao mapinha das cidades e os rios, né, que vimos anteriormente. Por exemplo, então, temos a cidade de Uruk. Vou assinalar aqui para vocês. Uruk, na Mesopotâmia. Atualmente, hoje ali é o Iraque. Fica nessa região entre os rios Tigre e Eufrates. Nessa região viveram cerca de 50.000 pessoas há cerca de 5.000 anos. Ok? Pessoal, a partir daí a vida em sociedade foi se tornando bastante complexa, né? Muitas pessoas vivendo em um espaço em comum, né, com diferentes funções de trabalho. Então começa a existir disputa dentro dessas próprias comunidades, assim como começam as invasões de outros povos. Assim, a figura do líder, que até então era uma pessoa aceita por quase todos, né, e que era muito respeitado, passou a ser governante e que chefiava então os primeiros exércitos. Ele impunha as regras e tinha um grupo de funcionários que ajudava ele no dia a dia a controlar, né, a população e para garantir a obediência. Esse antigo líder, antes era escolhido e respeitado pelo grupo, passou então a ser um governante temido. Além da força, era necessário então convencer a população. Muitos governantes passaram a afirmar que eram escolhidos pelos deuses. Essa era uma forma então de convencer a população a obedecer. Para reforçar essa ideia, junto à população foram criados cargos, né? Por exemplo, os sacerdotes. Quando o convencimento não bastava, o governo utilizava também os soldados. Mas e para manter todos esses funcionários? Manter soldados, os auxiliares? Os governantes passaram a cobrar os tributos, os impostos da população. Como eram pagos esses impostos? Eram pagos em produtos ou em moeda, depois que elas foram criadas. A necessidade de registrar os pagamentos desses tributos foi um grande incentivo para o surgimento da escrita e de um novo especialista, o escriba, aquele que era responsável então pela escrita nas cidades.
Na imagem ao lado, vocês podem observar, né, na imagem de baixo aqui, nós temos um tablete de argila com a chamada escrita cuneiforme, de mais ou menos 2500 a.C., né? Ela ganha esse nome porque era em formato de cunha, né? Muitas dessas peças foram encontradas na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Na imagem de cima, né, são os chamados hieróglifos, né, que foram encontrados no Egito, também considerada uma das primeiras formas de escrita da humanidade. Muitos estudiosos consideram que o surgimento da escrita foi estimulado, né, pelo interesse em registrar a quantidade de alimentos e de outros produtos, cobrança de tributos, planejamento, cálculo para as grandes obras. Mas a escrita também permitiu o registro e a circulação das ideias e as formas de pensamento, a descrição do dia a dia, né? Além também de facilitar a comunicação entre as pessoas. Muitos desses registros, pessoal, até os dias atuais, são fontes importantes para os historiadores reconstruírem a história. Então vimos que a sociedade estava se organizando, né? Essas comunidades. A desobediência a essas regras que eram criadas e o não pagamento de tributos passaram a ser considerados crimes. Para combater essas infrações, esses erros cometidos, os governos estabeleceram julgamentos e punições. Esse conjunto de regras, a aplicação de punições de quem não cumpria, né, essas normas, ficou conhecido como justiça. O objetivo desse sistema era impor, então, uma obediência às decisões do governante. Os governantes, que ficaram conhecidos como reis, faraós, tinham mais proximidade com determinados grupos da população. Esses grupos, por isso, né, tinham cada vez mais influência e acumulavam cada vez mais posses devido a esse contato com o governante. Então, a propriedade de terras estava na mão de uma pequena parte da população, né? O que só aumentava a diferença social nas cidades. Ou seja, as pessoas mais próximas ao governante mantinham a propriedade de terras. Em outras cidades, em algumas cidades, eram conhecidos como nobres esses grupos então, né? Os grupos sem propriedade, que eram agricultores e criadores de animais, eles tinham menos prestígio social. A eles restava trabalhar pesado e o pagamento de impostos, e também aceitarem as regras impostas pelos donos das terras em que eles viviam e trabalhavam. Estamos falando então das primeiras sociedades da história. Mas será que é muito diferente de atualmente? Seria interessante pensar sobre isso. Vale reforçar que, apesar do desenvolvimento das cidades, a agricultura continuava a ser a principal atividade para o sustento de toda a população. Pessoal, quando havia guerras, os inimigos capturados eram trazidos vivos para as cidades vencedoras e eram tratados como escravizados e viviam para obedecer às ordens. Havia sociedades em que o indivíduo podia ser escravizado em caso de dívidas, né, com outra pessoa, ou se não pagasse os impostos ao governante. Essa imagem ao fundo que vocês podem ver é uma representação da escravidão no Antigo Egito, né? Toda essa estrutura de poder e governo é chamado de Estado, tá? Importante, muitas cidades da antiguidade ficaram conhecidas como cidades-estado, porque eram independentes e tinham essa forma de organização de poder. Daqui para frente, nós vamos estudar as diferentes formas, né, de estrutura de poder e de governo que ocorreram na história em várias regiões do planeta. Na antiguidade, muitas aldeias que se tornaram cidades com milhares de habitantes ficaram conhecidas como civilização. A origem da palavra civilização está ligada à ideia de viver em cidades. Nesse sentido, portanto, né, civilizado é aquele que vive na cidade. Mas com o tempo a palavra foi ganhando um sentido de superioridade, como se expressasse uma evolução do ser humano. Só que já aprendemos que outras formas de vida em comunidade
não são necessariamente piores nem melhores do que a vida nessas primeiras cidades. A palavra não tem nenhum sentido de classificar a vida das sociedades em mais ou menos evoluídas. Cada uma tem uma forma de organização e funcionamento diferente uma das outras, ok? Pessoal, na aula de hoje entendemos então o processo de surgimento das cidades e vocês puderam associar a organização das cidades ao surgimento do Estado, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.